Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda aqui à série Destravando a Sua Vida com a Numerologia. Aqui você aprende como destravar a sua vida usando conceitos e estratégias numerológicas. Eu sou a Maria Cristina Rosa, sou psicóloga e numeróloga e nós vamos conversar hoje sobre o chute inicial, o ponto de partida, o passo certeiro para você destravar sua vida com segurança. Que hoje nós vamos falar sobre esse chute inicial. Ele é muito especial e nós precisamos ter consciência do que ele significa para que a gente faça a coisa certa, não é? Então, sempre eu já falo, vai pegando caneta, papel. Gente, é muito importante anotar pontos que chamam a nossa atenção, porque amanhã a gente vai precisar deles, né? Peço também, por favor, compartilhe essa live. Muita gente está precisando de ouvir isso e não deixe de fazer a sua pergunta e o seu comentário, né? Porque tudo é muito importante aqui hoje e a gente não pode perder nem uma coisinha assim, tá bom? Né? Então, a questão nossa é o seguinte, que esse tema ele é muito importante, essa aula é muito importante, porque é uma oportunidade para você. Se você está com a sua vida meio atrapalhada, meio travada, ou muito, né? Porque está muita gente aí com a vida realmente travada, e isso está ficando sério e precisa de ter uma solução. Mas nós precisamos de saber o que fazer em primeiro lugar. E se nós temos aqui algo para destravar em nossa vida, hoje é importante para vocês, porque tem um ponto que se nós não compreendermos, nós não saímos do lugar, né? Então eu preciso que você entenda isso, que tem um ponto de partida e muita gente não percebe que esse ponto é necessário e ele existe, precisa ser, né, compreendido e fazer o que ele vai pedir. Assim nós vamos falar desse assunto com o desejo profundo de que cada um de vocês pegue, assim, realmente essa pista, né, que eu vou deixar aqui para vocês hoje, porque ela é muito valiosa. Eu tenho certeza que muita gente, com certeza vai sim, já está habituado com esse assunto, ou já manjou o que é por aí, mas tem gente que não. E depois o seguinte, não é nunca demais repetir, né? Então, nós aqui trabalhamos com a numerologia para ajudar a nossa vida a entrar nos eixos. Mas eu gosto de falar também que, cuidado, porque a numerologia não é uma coisa de sorte, como muita gente pensa. Eu repito sempre. Não adianta você usar um conhecimento esperando que ele vai fazer a mágica para você. Tem muitas formas de usar números e símbolos, né? E muitas coisas que tem por aí para conseguir resultados. Agora, aqui com a numerologia, o principal resultado que ela nos traz é autoconhecimento e que vai nos possibilitar a autossuperação. Então, cuidado para não lidar com o assunto dessa forma aí. Eu até vou falar irresponsável, mas eu não quero dizer exatamente irresponsável, mas não no sentido verdadeiro que ela nos traz, né? Que é uma ciência muito profunda e justamente vai nos sinalizar de uma forma muito certeira aquele caminho que a gente precisa seguir. Então, ficando isso claro, né, eu falo para vocês, fique até o final para entender direitinho, porque não adianta pegar um pedacinho. Um pedacinho não é a mensagem toda que eu vou passar. E um pedacinho pode ser até perigoso, porque a gente entende uma coisinha assim e vai fazer aquilo, mas se esquece que tem um complemento, que tem um ponto de partida, que tem um ponto de chegada para alcançar. Então fica muito complicado pegar as coisas pela metade, né? Mas se o meu assunto não te agradar, com certeza você não vai querer ficar. Está tudo certo também, né? Então eu já agradeço a presença de vocês, né, que estão aqui. E vamos tocar o nosso barco aqui. Então, é muito importante, a numerologia não é sorte, não é passe de mágica, e por isso não dispensa a sua ação. É preciso que você haja, né, que você saiba o que vai fazer, e fazer de verdade, né? Então, é muito importante isso ficar claro. Por que a gente está aqui fazendo esse trabalho? Que benefício que tem isso para a sua vida? Outra coisa que é importante clarear, você não quer destravar a sua vida? Você não quer dar um jeito nela, fazer com que ela flua melhor? Então, precisa aprender a resolver isso daí, não é?
A numerologia, ela te dá um norte. Se você pegar, entender e fazer, então o maior benefício que você vai ter realmente é resolver as questões suas que estão penduradas. E nós queremos isso, né? Então você vai resolver de verdade, por meio de um conhecimento que é certo, de um rumo que é certo, e eu vou te mostrar hoje o primeiro passo, tá? Por isso que eu gosto de perguntar assim, o que você prefere, né? Você fazer a coisa certa desde o começo, e aí tendo um conhecimento que é adequado, um conhecimento que é bem pertinente mesmo, profundo, que te aponta realmente, te dá as respostas certas, né, para o seu trabalho aí que você vai fazer a partir de agora, de acordo com a sua pessoa, com a sua essência, de acordo com o seu jeito de se comportar, né, entendendo qual que é a sua maior dificuldade, ou você vai ficar batendo a cabeça, você prefere o quê? Então, nós precisamos, com toda certeza, de buscar esse conhecimento que vai nos levar a agir de acordo com a nossa essência, com aquilo que a vida programou para nós. Aí, com certeza, nós acertamos, né? Então, a vida é feita de escolhas e você deve estar todos os dias se perguntando o que eu quero para a minha vida. Não se canse de fazer essa pergunta, porque no começo, quando nós começamos a fazer essa pergunta, vem um monte de coisinhas, mas à medida que o tempo vai passando, acredita ou não, a gente descarta um monte delas, porque um monte delas não é a essência que a gente está buscando, sabe? Então, muito importante isso daí, né? Eu lembro de mim, né, na minha época, quando a minha vida estava travada, eu não entendia exatamente o porquê. Eu sabia das minhas contingências, das circunstâncias, mas o porquê realmente a minha vida travou, eu não tinha naquela época o entendimento não, porque é uma coisa que a gente não imagina. A gente pensa nas coisas materiais do dia a dia, os nossos comportamentos e tudo, mas o que motiva profundamente a gente não sabe. Eu só conheci isso depois que eu estudei a numerologia, muito tempo depois. E quando eu estudei, olha que eu já tinha vencido, né, uma grande parte dos problemas, já tinha voltado à ativa, mas ainda estava com algumas coisas que eu não tinha entendimento. Então foi uma clareza, foi espetacular, né? Tinha 2 números que eu estava, não é bloqueando, um eu estava fazendo demais, me desequilibrei, o outro eu estava fazendo de menos, né? Então imagina, um de mais, um de menos. Acontece que quando você faz um errado, já começa a viver errado todos os outros. Então é uma decadência que vai começar, né? Tá certo, então eu comecei a estudar isso e fui descobrindo todas as nuances, a minha vida, nossa, deu uma diferença muito grande e eu conto sempre isso, foi assim que eu comecei, então a trazer para o consultório, né? Aí você vai falar para mim, Cristina, mas eu não sei nada disso, né? Eu só sei que eu não consigo sair do lugar. Então, como que eu vou sair se eu não sei nada dessas coisas? Mas é isso que eu te falo. Eu quero te ensinar a sair desse momento difícil, a destravar a sua vida usando a numerologia. Mas você não precisa saber nada de numerologia, porque você vai aprender comigo, né? Isso é o que é o mais importante. Então, eu te entendo completamente, porque ninguém te deu essa aula antes, para mim também ninguém nunca tinha dado. Quando eu comecei a entender esse tipo de assunto, né, que ele era muito oculto antes, a humanidade não tinha acesso, é que eu fiquei impressionada de ver como que a gente é mal preparado, ou na verdade a gente não tem preparo para a vida de jeito nenhum. A gente é jogado numa vivência material e a gente se cola por ali e olha que não tem muita saída se a gente não despertar. Por isso que eu quis hoje falar com você sobre esse ponto, que ele é muito importante, que ninguém se dá conta de correr atrás dele, sabe? E que é o chute inicial, não é? Então, eu acabei descobrindo todas as coisas, né? E entendo que não descobriu ainda, mas estou aqui justamente para te ajudar a descobrir, porque juntos a gente pode ir muito mais longe. Você aprendendo coisas que alguém já faz e que dá certo, você confia melhor, né? Então isso é muito importante mesmo. Então pensa no mundo hoje, olha só, pânico,
depressão, ansiedade, né? Uma quantidade de transtornos mentais, bipolar, autismo, esquizofrenia, nossa, vai enumerando aí. É interessante porque às vezes eu vejo no ramo da psiquiatria um novo quadro ser acrescentado. Ali vai passando o tempo, vai aumentando o número de transtornos mentais, né? E a gente está assistindo um grande número de psicopatias, quer dizer que o mundo, ele está ficando de um jeito que está difícil da gente viver nele. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Então, nós temos que ter uma resposta para isso. Nós temos que saber nos conduzir nesse mundo hoje que cada vez está mais confuso e cada vez nos apertando mais, né, nos oprimindo mais, e alguma coisa tem que sair disso daí, né? Mas eu não quero ficar falando que o mundo está ruim e que não tem jeito para ele, muito ao contrário. Muito ao contrário, nós vamos olhar para essa circunstância com um olhar de quem quer descobrir as manhas, as artimanhas disso daí e encontrar um ponto de equilíbrio aqui interno para poder dar conta, né, de viver aí em meio a essa bagunça toda. Vocês concordam com isso? Eu acredito que vão concordar, né? Que todos nós precisamos de achar um ponto de equilíbrio dentro de nós. Esse é o verdadeiro ponto de partida, né? Então, o que acontece? O desequilíbrio está na mente e ele vai descendo, passa pelo sentimento, começa no pensamento, passa pelo sentimento, passa pelo corpo, né? Cria uma vibração ruim, e o corpo adoece. Aí a gente corre para o médico. É claro que a gente corre para o médico. E vamos tomar os remedinhos, né? O que acontece, porém, é que os remedinhos não estão curando a alma. Vocês sabem que não estão curando a alma. Esses quadros todos psicológicos, sendo tratados só com medicamentos, o que está fazendo? Deixando a pessoa letárgica, né? E sem respostas para a vida. A percepção dela até diminui das questões aí da vida. Então, os remedinhos nos ajudam muito, mas eles não nos curam. Então, nós precisamos buscar também o lado da cura para até mesmo poder dispensar esses tratamentos médicos que mexem muito no nosso sistema neurológico, né? E nos causam tantos efeitos colaterais. Mas é o que eu digo para vocês, graças a Deus que ainda existe um remedinho que dá uma ajeitada, né? Porém, nós precisamos achar esse ponto interno para que a gente possa fazer as transformações necessárias, né? Então, o que a gente está precisando aqui hoje? De autoconhecimento, nós estamos precisando de desenvolvimento pessoal. E isso não se faz com medicamento, isso se faz com quê? Com conhecimento, com informação. Muito importante isso. Sem o conhecimento certo, sem a informação certa, nós vamos continuar batendo cabeça, sem ter resultado nenhum. Então, isso é tão importante, não é? Então, nós precisamos nos alertar com essa questão. Então, a questão é mais profunda, muito mais do que a gente imagina, não é? Bom, mas, afinal, o que é para a gente fazer, Cristina? Afinal, que chute inicial é esse que você fala e que a gente não descobriu, né? Nós temos que ver duas coisas. O primeiro é por que a vida trava, né? Por que a vida trava? Porque se eu entender por que a vida travou, fica fácil, não é? Então, a vida trava por dois motivos. Primeiro, que a gente fica fora do contexto evolutivo. A gente não se envolve com essa questão. O que é ficar fora do contexto evolutivo? Porque a vida, ela não para, ela é dinâmica. Ela é um movimento constante. E uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e nisso a gente vai se ajeitando e vai se desenvolvendo. Só que, o que acontece? As pessoas pararam de crescer. Elas não estão seguindo esse movimento crescendo, elas estão ao contrário. Elas estão deixando de crescer, porque elas estão agarradas com certos comportamentos, com certas maneiras de viver que, ao invés de levá-las à frente, está adoecendo a sua mente, o seu corpo, né, a sua vida, parando a sua vida, e as pessoas não estão se dando conta que essa maneira de viver sem crescer
muito ao contrário, só no repeteco das mesmas coisas, elas não estão reparando que isso aí está deixando que elas fiquem sem respostas, que elas não saibam qual que é o próximo passo. Porque se vocês repararem bem, o que a gente vive hoje, né? Como que as pessoas vivem hoje? Elas vivem para viver a vida material, conseguir casa, comida. Quando conseguem casa, comida, elas partem para os relacionamentos, né? Os relacionamentos, eles trazem filhos, então a espécie se reproduz, e as pessoas ficam aí, vivendo apenas pelo prazer de viver. Então, imagine que viver só pelo prazer de viver não deixa a pessoa subir acima, porque ela gasta toda a energia dela, que deveria subir para acabar com os medos dela, criar autoconfiança, criar o poder pessoal, não consegue. Porque essa energia fica sendo gasta na digestão e na sexualidade. Acredite ou não, tá? Então, a gente não sabe nada disso e acha que é muito normal cuidar só da vida material. Então, as pessoas vivem para trabalhar, para comer e para transar, né? E mal pagar conta. Tem gente que nem pagar conta não paga. Eu vejo casais brigando, as famílias se separando e a falta do recurso material acontecendo. As pessoas não entenderam que o recurso material desaparece quando deixa de crescer. Porque a energia não sobe para buscar a conquista, né? A energia foi toda gasta só no padrão da sobrevivência. Então, não tem como a vida andar, não há crescimento aí. Então, começa a ansiedade, né? Começa todo o tipo de sofrimento. Aí vem mágoas, aí vem raiva, aí vem medos, e brigas, e xingamentos. Não tem como a vida não travar. Dá para perceber? Olha a seriedade disso, mas as pessoas não entendem que viver assim é que está travando a vida delas. E quando nós falamos, custam para acreditar. Então, por isso que eu pensei, gente, eu preciso de dar uma aula onde eu vou mostrar que nós precisamos continuar o nosso crescimento dia a dia. Nós não podemos ficar somente ligados aí na sobrevivência. Nossa, não é? Então, por isso a gente faz um monte de coisa que não dá certo, sabe? E enquanto tinha que estar fazendo outras coisas que dariam certo. Eu pergunto a vocês tiram um tempo para dialogar com o companheiro, com a companheira, tratar dos conflitos, buscar acordos. Quem é que está fazendo isso hoje? Não, tem briga, tem xingamento, né, tem separação. Então vocês veem que não há um entendimento de que é preciso buscar a paz. Ninguém está querendo buscar a paz. A gente quer a paz se o outro der. Se a gente buscar e a gente ser o agente de paz, a gente não quer. Então dá para perceber que a gente está fazendo errado? E se nós não pararmos um momentinho para fazer essas análises, nós não vamos conseguir destravar a nossa vida, porque nós não enxergamos nesses nossos comportamentos a causa, né, da vida travada, a situação que não desenrola. Eu faço e não consigo crescer. E não consigo ir adiante. Quantas profissões que a gente entra nela, não por amor, não por gosto, não por querer servir, mas porque vai dar dinheiro, porque vai trazer status. Esses erros nós não olhamos. Quantas vezes a gente está fazendo o que não veio fazer? Não tem como colher satisfação. Quando eu não tenho satisfação, minha vida não anda. Então dá para entender, gente? Então, a vida é movimento, né? A vida anda para frente, o dia é novo todo dia, mas a gente fica vivendo só em função do passado. Porque nada deu certo, tudo criou um monte de problema e a gente fica ali, amarrado nos problemas, não consegue nem esquecer. Aí começa a ficar com pânico, aí começa a entrar em depressão, não tem solução dessa forma, não é? Mas e aquela horinha que vai parar, que vai falar, nossa, eu preciso de olhar isso com mais carinho. Eu preciso de cuidar da minha vida com mais carinho. Eu preciso descobrir o ponto que eu estou, né, me apegando, me afundando. Eu preciso descobrir qual que é a melhor solução para mim agora. Então, se parou de crescer, é preciso perceber que parou de crescer. Se parou de crescer,
o desafio vai aumentar. Então, vai ser necessário buscar respostas novas, né? Porque senão o desafio aumenta até que a gente para de vez. Está previsto o número de suicídio duplicar, triplicar. Já pensou? A gente não quer que a pessoa perca a vida dessa forma, né? Se autodestrua de jeito nenhum. Então, nós precisamos de nos alertar, né? Então, eu quis trazer essa aula hoje. Porque já que eu entrei nesse programa de ajudar e de ensinar a destravar a vida por um conhecimento que funciona, é preciso começar do ponto de partida, né, que é autoconhecimento. Então, entendeu por que a vida trava? Uma das coisas é porque a gente parou de crescer. O segundo ponto, qual que é? Né? A vida tem etapas previstas, a gente precisa saber disso. É como numa escola, tem o ensino fundamental, primeiro tem aquela parte, né, da infância, depois tem o ensino fundamental, depois tem o ensino médio, depois tem a faculdade, e aí quem quer continuar vai continuando, enfim, não há parada para quem quer crescer. Vem um passo, vem outro passo, vai outro passo. A nossa vida é a mesma coisa, ela tem etapas. E acontece o seguinte, que desde a primeira etapa costuma que a gente não se forma bem. Tem o ciclo formativo, e a gente costuma sair do ciclo formativo para o produtivo sem ter se formado conforme deveria. Não falo formado na escola, eu falo a formação do indivíduo, né? Então a gente tem um período que é formativo, que a gente vai desenvolver as nossas habilidades, as nossas características principais, e onde a gente vai aprender a resolver umas certas dificuldades que a gente já nasceu com elas, para poder, quando chegar no ciclo produtivo, eu estar preparado, porque aí vem outra vida, com outras coisas para eu desenvolver também. Então, se eu não tiver cumprido a primeira etapa, a segunda não emplaca. Então, na escola, a gente vê a turminha que fica de recuperação, nessa matéria, naquela matéria, costuma que a gente tem muitas recuperações para fazer, então não consegue ir adiante. Quem que ensina isso? A numerologia, né? Outras coisas não estão ensinando com essa clareza, porque lá tem um monte de números e cada número indica qual que é a sua habilidade que você precisa desenvolver, qual que é a habilidade que você precisa consertar, que você precisa se aprimorar e muitas outras, não é? Só que a gente não sabe nada disso, então uma etapa prepara a outra, como a primeira não foi preparada, a segunda não vai sair bem, a terceira também não vai. Dá para perceber o fio da meada e a gente falhou no começo, mas a boa notícia é que se a gente entender, né, a gente começa a recuperar tudo lá de trás, a gente entra em recuperação. Mas, enfim, um prazer ter vocês e um prazer passar todas essas coisas que eu já entendi, que funcionaram para mim, me alertaram, eu pude aprofundar no entendimento de mim mesma, no entendimento da vida e no entendimento das pessoas. E a minha vida começou a fluir depois disso, hoje eu vivo do jeito que eu quero. Nossa, que coisa maravilhosa, né? E eu desejo que a vida de vocês flua também, não é? Então, o que acontece? Que se a gente nem sabe o que devia ter feito e não fez, e nem sabe o que precisa fazer para poder continuar, como que vai ser? Não tem jeito, não é? Assim, a gente está aí hoje vivendo todo esse drama e sem solução. Como eu disse, a solução existe, não vamos desanimar, sabe? Vamos apostar que tem uma luzinha no fim do túnel. Quem está aqui me ouvindo, quem virá ouvir depois, sabe que tem uma luzinha no fim do túnel. Por isso que tenha paciência de parar, de ouvir, de analisar, de seguir um conselho, de seguir um ensinamento. Esse é o chute inicial que a gente precisa e que eu gostaria de deixar para vocês. Esse é o chute inicial, é buscar o entendimento interno, o crescimento interno, não é? Essa coerência interna, sabe? Porque se nós não encontrarmos lá dentro de nós o fio da meada, do lado de fora nós não encontramos. Do lado de fora nós estamos encontrando o contrário, não é? O lado de fora está roubando de nós o nosso fio,
né, interno, o nosso fio de conexão com a nossa luz interna, o fio da meada. E nós não estamos entendendo que o mundo externo está fazendo isso com a gente, porque a gente está muito ligado com ele, ao invés de ficar ligado com a consciência nossa, que está aqui dentro constantemente nos soprando coisas, né? Então, se você cansou de ficar batendo a cabeça e quer acertar a partir de agora, então precisa de se conscientizar, né, que você está mais ligada no mundo externo do que no interno, deixou de seguir as fases do seu crescimento interno para ficar vivendo as distrações do mundo, e aí não vai dar para continuar, não vai dar. Sim, que você precisa se conscientizar de duas coisas. Primeiro, fazer a recuperação das etapas anteriores. E segundo, pegar essa conscientização das etapas anteriores, consertar tudo que está errado e continuar na etapa que está a próxima. Ah, imagina, como é que é isso? Não tem jeito. Ah, olha, para de conversa fiada. Aqui na nossa mente vem um monte de objeção, um monte de coisinha para nos desanimar. Como que eu vou recuperar isso? Eu não sei de nada disso. Eu sei que você não sabe de nada disso, por isso que eu estou aqui falando no seu ouvido. Eu também não sabia. As pessoas que eu atendo também não sabiam. Quando elas vêm, né, para consulta, ou quando elas participam dos meus cursos ou palestras e tudo mais, elas também não sabiam. Elas estão buscando. E quando nós descobrimos um fio da meada, facilita demais. E é muito gratificante, um pouquinho todo dia, o passo a passo que a gente vai fazendo, né, e cumprindo, é muito gratificante, é muito gostoso. Mas a gente está habituado com o medo, com a desconfiança, a gente está descrente demais e reluta quando ouve uma coisa dessa, reluta tremendamente. Mas eu te entendo mesmo assim, vou continuar batendo na mesma tecla, até que, né, uma luzinha se abre e você definitivamente fala, nossa, entendi, eu quero pegar meu rumo de verdade. Então, esse é o meu empenho, é ajudar você a achar o seu rumo como eu achei o meu, achar o seu norte, né, como eu achei o meu. Isso você só vai conseguir conhecendo o plano da sua vida. O plano da sua vida, porque quando a gente nasceu aqui na Terra, a gente primeiro assinou um acordo com a divindade. Você já pode ter ouvido falar nisso ou não, pode acreditar nisso ou não, não importa. A minha obrigação é esclarecer que existe um plano de vida para cada pessoa, senão o mundo seria um descalabro, né? Cada indivíduo é único, cada indivíduo veio ter o seu papel especial aqui, e se ele não cumpre, fica um buraco. Aí lesa a divindade, lesa a humanidade, porque alguém vai ficar sobrecarregado para tapar aquele buraco, e aquela pessoa não consegue ser feliz, não consegue desenvolver, porque não está cumprindo o que veio cumprir. Então, quem é que conta isso para nós? Eu nunca ouvi isso em escola nenhuma. Eu precisei de estar lá embaixo, no zero, precisando de encontrar a luzinha no fim do túnel, e de tanto estudar, de tanto procurar, eu acabei encontrando esse conhecimento. E agora eu quero compartilhar com vocês, né? Então, antes de tomar decisões importantes para você destravar a sua vida, o seu primeiro passo é esse chute inicial, buscar autoconhecimento e buscar o seu desenvolvimento pessoal. Aí as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto você vai produzindo o seu desenvolvimento pessoal, sua vida começa a andar de novo. Então é uma coisa tranquila, é uma coisa serena, não é uma coisa tumultuada, porque agora você tem a consciência do que é para ser feito. Agora você aceitou de fazer. E você aprendeu o que tem que fazer. Porque também, se não estudar e não aprender, não vai rolar. Né? Por isso que eu falo lá, a numerologia não é magia. Você faz a mágica quando você entende o fundamento numerológico. Você faz a mágica quando você entende um número e aprende a dirigir esse número. Porque ele passa pela sua vida todos os dias. Vários números passam na sua vida. Todos os dias. Você tem que dirigir cada um. Que coisa complicada.
Acredita, não tem nada de complicado. O número é exato, portanto, fácil de entender. Os significados que cada número tem, facinho você compreende, porque você vive ele já. Só que você vive errado. Então, a única coisa necessária é aprender a viver de uma forma certa, né? Então, saber não é fazer, e sempre eu digo aqui. Então, vai que você entende, vê e tal, mas não faz o que manda. Aprende que tem que, igual a dirigir, pisar no pedal, virar o volante, a embreagem, o freio. Hoje o carro é dramático, então é outro jeito, né? Mas tem que dirigir, tem que arrancar, tem que parar, tem que virar, né? A energia é a mesma coisa, a gente também tem que fazer assim. Então, o primeiro passo real para você começar a destravar a sua vida é conhecer o acordo que você fez com a divindade. Isso é o autoconhecimento que eu disse. Não tem jeito de ir sem o autoconhecimento, né? Você tem que saber todas essas coisas que eu estou falando aqui. Isso é autoconhecimento, que é o chute inicial. E não tem erro e não tem falha, não é? Assim, você entendendo esse contrato, né, que você fez com a divindade e cumprindo a sua parte, você passa a ter uma vida com conquistas, com facilidades, não é? E porque ninguém nasceu aqui para sofrer, nasceu para corrigir erros do passado. Seja você que viveu antes, você não acredita nisso, não tem importância, porque o seu avô estava lá, seu tataravô, tataravó, né, lá para trás, cheio de antepassado. E todo mundo errou, saiu dessa vida sem ter corrigido. Então o código genético traz um monte de coisinha lá para a gente consertar. Isso eu falo sempre também. Então qual que é o primeiro passo? Entender essas coisas aí e pôr uma ordem na sua vida e continuar o seu caminho, tá? É isso. Então, para saber mais, você pode me chamar no direto, você pode ir no meu site, o link está na bio, para poder saber mais sobre essas coisas aí, tá bom? Agora, antes de terminar, então, aqui a nossa aula, quero te deixar uma pista, né, para você hoje já começar a entrar nesse caminho de autoconhecimento aí, para você já começar a andar na trilha de destravar a sua vida. Você hoje vai aproveitar tudo que você ouviu e vai refletir sobre tudo isso que eu disse. Se precisar, assiste de novo, porque tem muito detalhe aí, né? Vai tirar suas conclusões. Ah, isso eu acredito, isso eu não acredito, isso faz sentido, isso não faz sentido. Será que é assim mesmo? Faça a sua análise. Porque se você nunca fizer uma análise daquilo que você ouve, nunca você vai achar seu ponto. Nunca você vai achar seu ponto. Porque o seu ponto é lá dentro. É a conclusão que você tira do que você vive, do que você vê, do que você estuda, do que você passa, né, de todas as suas experiências da vida. Então você vai precisar de fazer isso, né? E aí, então o primeiro passo, refletir sobre o que eu disse, analisar bastante, tirar suas conclusões, escreve. Gente, habitue a escrever. Habitue a escrever, porque o seu cérebro, ele grava muito mais. E fica muito mais claro para você. Então, tire as suas conclusões. E aí, se você decidir por se organizar, então, crie uma decisão. Porque se você criar uma decisão, automaticamente você começa a pensar numa maneira de destravar a sua vida. E não é pensar, que eu digo, você ficar desorientada lá, doida, querendo achar uma ideia. Não é isso, não. É aquele pensar intuitivo. Porque quando você está analisando a sua vida, as suas questões, tudo isso que você ouviu, tem uma contraparte sua participando. É a sua consciência. É a sua consciência que vai liberar intuições para você. Então, quando você fica refletindo sobre tudo aquilo ali, ela começa a te enviar pareceres, né? E você vai começar a cogitar de muita coisa que você não fazia antes. Olha que belo isso. Então, antes que nós vimos hoje, qual que é o motivo da vida travar, né? A gente está fora do contexto evolutivo nosso, que é aqui esse programa, não está seguindo ele, né? Nós temos, então, conquistas só parciais, podia ter muito mais conquista, muito mais facilidade, mas nós estamos tendo, e muitas vezes está travado de verdade, nada acontece, não é? E nós vimos que, dessa forma, a gente tem sofrimentos e perdas,
Porque sem autoconhecimento, que é o que propicia o desenvolvimento pessoal, a gente não vai, né? E o desenvolvimento pessoal, ele acontece pela autossuperação, quer dizer, eu corrijo o que eu estou fazendo errado, então eu me supero, eu me transformo e pumba, eu emplaco. Ah, gente, isso é bonito demais. E não fica assustado, não, porque às vezes a gente tem que ouvir a mesma coisa 1.500 vezes, 10.000 vezes, 80.000 vezes. Um dia aquilo abre em nossa mente. Enquanto não abriu, você continue ouvindo. Eu estou aqui para te falar, tá? Eu faço isso com muita alegria. Então, é o seguinte, né? Não perca a próxima aula. Eu vou falar sobre tudo que está motivando os nossos desequilíbrios aqui na Terra e que a gente não se deu conta. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês, pela presença comigo aqui. Um prazer para mim. Até a próxima reunião. Tchau, tchau.